Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi. Eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da semana. Vamos à primeira notícia. O CEO da Azul e o vice-presidente de finanças foram acusados em um processo sancionador aberto pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, só para vocês saberem, a CVM, né, é uma autarquia brasileira responsável por regulamentar, fiscalizar e desenvolver o mercado de ações, debentures, para proteger os investidores. Esse é o trabalho da Comissão de Valores Mobiliários. E o que é um processo sancionador? É um procedimento administrativo usado para investigar e punir infrações no mercado de capitais, que podem gerar penalidades, multas, suspensões ou advertências. Então, algumas dessas coisas podem acontecer nesse caso. E os técnicos da CVM estão avaliando entrevistas onde o executivo teria passado informações que possam ter prejudicado investidores. Em uma reportagem, o CEO teria falado de uma possível receita de 20 bilhões para um ano para convencer o mercado e que não haveria recuperação judicial. E um ano depois aconteceu essa recuperação judicial. Então, será avaliado se essa informação foi passada com alguma outra intenção, né? Outras informações da Azul é que a Azul encerrou o terceiro trimestre de 2025 com um prejuízo líquido de 644,2 milhões de reais. E apesar do forte desempenho, né, a alavancagem da Azul, as dívidas, né, preocupa ainda muito. São 37,3 bilhões de reais em dívidas ainda para ser resolvido. E o foco da Azul, durante esse processo de recuperação judicial, é simplificar a frota, né, e otimizar as rotas, usar os aviões da melhor maneira, né, porque você paga um leasing diário por um avião, então você tem que usá-lo bem, né. Mas uma coisa interessante nesses casos, né, a importância do que você fala. Hoje em dia, um pequeno detalhe pode virar um tumulto muito grande. Então, o importante é isso, né? Uma regra importante no mercado financeiro é que todo mundo tem que ter acesso igual à informação e as informações têm que ser verdadeiras. Então, isso é muito importante. Eu tenho um livro aqui sobre como ler relatórios financeiros, e ele fala, né, que o relatório pode ser um mapa ou um labirinto. E o Warren Buffett também fala que nós investimos em empresas que nos explicam bem o que eles fazem. Então ele fala muito isso sobre relatórios financeiros ou informações que não são muito bem explicadas. E eu sou um pouco invocado, às vezes, com informações operacionais. Fizemos isso, fizemos aquilo, vamos aqui. E às vezes não tem lucro, né? É só informações operacionais. Tem um índice que eles usam também, né? O EBITDA, né? Que é os ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E tem muita gente aqui nos Estados Unidos que não dá muito valor para esse tipo de informação porque eles falam que é incompleto. Não diz exatamente o que está acontecendo na empresa. Fala o quê? Que você não sabe ter lucro, você tem que pagar imposto. Então, tem que tomar muito cuidado, né, quando você lê relatório financeiro, porque tem maneiras de deixar a coisa bem fantasiosa às vezes e não é uma realidade. Então, tem que tomar cuidado hoje com o que você fala, né? Você pode, de certa maneira, enganar as pessoas com as informações. Então, vamos ver onde aparece isso. Pode ser que tenha alguma consequência mais séria ou algo mais simples aí. Vamos dar andamento aí, ver o que acontece. Agora, uma do Grupo Latam anunciou um lucro líquido de 379 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2025. E uma coisa interessante que eu li em alguns lugares, que é uma grande parte desse sucesso vem da Latam Brasil. E então eu tenho estar interessado, é difícil às vezes tentar achar essa informação, qual a fatia do Grupo Latam, do lucro, né, que representa a Latam Brasil. Então, gostaria de saber um dia qual é essa fatia do mercado brasileiro. E muito importante, é isso que a opinião que eu queria dar, né? O partnership que eles fizeram com a Delta, né? Que deu acesso, por exemplo, ao hub aqui de Atlanta, oferecendo muitas conexões importantes. E isso atrai o passageiro executivo, que é o passageiro que voa com frequência, compra as tarifas mais altas. Então, isso deu um impulso muito grande para a Latam.
e ela está colhendo os benefícios desse partnership, né? Só para ter uma ideia, a Delta tem um membro no board da Latam que ajuda a fazer essa ligação entre as duas empresas. Mas foi uma boa coisa que a Latam fez, foi esse partnership com a Delta Airlines, né? Agora uma sobre a ANAC, né? A ANAC e a BEAR, elas promovem um encontro para integração entre operadores aéreos e aeroportuários no Brasil. A ênfase será na infraestrutura e segurança operacional dos aeroportos e visa estimular o diálogo no setor. Então, eles têm três painéis, que é um de boas práticas no gerenciamento de risco, o outro, desafios da operação regional no Brasil, e o terceiro, responsabilidade compartilhada entre operadores aéreos e aeroportuários, né? E eu sempre falo, né, não tem grandes e bons aeroportos sem boas empresas aéreas e não tem boas empresas aéreas sem bons aeroportos. Então é muito importante isso. Inclusive, quando eu vim fazer mestrado na Embry-Riddle, eu trabalhava com o professor de Airline Management e com o de Airport Management. E veio a ideia justamente de fazer um curso de Airport Airline Relations, para justamente cuidar desses assuntos, como é a relação entre os dois. Então, nós montamos um curso na época, eu participei em algumas áreas desse curso, para justamente mostrar bem essa relação de airlines e airport management, cada um entendendo o trabalho do outro. E então eu lembro um caso, por exemplo, estava trabalhando no aeroporto de Guarulhos e a gente precisava mover um balcão num dos portões de embarque, que estava atrapalhando um pouco a fila ali. E daí a pessoa encarregada falou com o aeroporto, eles falaram, vai levar uns 6 meses, temos que fazer um estudo, vão ter que analisar, temos que mandar o técnico dar uma olhada, deve levar uns 6 meses. Eu falei, puxa, 6 meses para mudar um balcão meio metro, né? Um dia eu estava com umas pessoas ali, peguei, me ajuda aqui todo mundo. Fomos lá, mexemos o balcão 6 metros, meio metro ali, né? E nunca ninguém nem percebeu, nunca ninguém falou nada, ficou por isso mesmo, né? Então é importante, né, ter essa boa relação, né? O aeroporto entender o que tem que fazer para as empresas operarem bem, as empresas aéreas entender o trabalho do aeroporto. Então isso é muito importante, né? Eu vejo muito aqui o caso da Delta e o aeroporto de Atlanta é uma simbiose muito boa e um faz sucesso por causa do outro, os dois juntos, e eles entendem isso e tentam ter uma boa colaboração, isso que ajuda os dois a operarem bem. Então, isso é muito importante, né? Então, vamos ver aí, e eu até sugiro mais, trazer outros órgãos, por exemplo, Receita Federal, Polícia Federal, outros órgãos que trabalham no aeroporto, para essa colaboração, né, com o aeroporto. Então, muito boa iniciativa, é por aí mesmo, tem que conversar, trocar informações e trabalhar para o mesmo objetivo, né, entender que os dois estão trabalhando para o mesmo objetivo. Agora, uma interessante, né, que está sendo realizada esta semana, o Dubai Air Show, com mais de 1.500 expositores, mais de 200 aeronaves em static display ou voos de exibição e mais de 450 profissionais compartilhando suas áreas de experiências. E vários negócios devem ser fechados essa semana, incluindo venda de motores e acessórios, né? Muita gente pensa só em venda de avião. Não, você compra o avião e você pode optar, às vezes, por motores diferentes, de empresas diferentes. Então, até motores são negociados também. E o Dubai Air Show, ele é realizado a cada 2 anos em Dubai, como o nome já diz. E a informação que nós temos até agora para o primeiro dia foi que a Emirates encomendou 65 Boeing 777-9, e são adicionais a um pedido que ela já tinha feito. Esse número traz para 315 a encomenda de aviões wide-body da Boeing, feita pela Emirates. A Fly Dubai também escolheu motores GE para os seus Boeing 787, anunciou na feira. Outros contratos que já tiveram foi a Ethiopian, ela encomendou 11 Boeing 737 MAX 8. A Embraer também já teve uma encomenda de 8 Embraer E195-E2 para a Helvetic Airways, da Suíça, 4 E175 para Air Côte d'Ivoire, e um Praetor 600 para a Força Aérea da United Emirates. Ah, e o grande destaque nessas feiras é a competição de Boeing
e Airbus. A Boeing começou aparentemente na frente, mas já estão esperando que a Airbus deve apresentar aí algumas vendas boas nessa feira. Mas na verdade é um processo longo, eles anunciam nessas feiras, mas eu estava olhando aqui, pode levar até de 1 a 2 anos do começo de uma decisão a comprar um certo avião até a compra final, pode levar até de 1 a 2 anos. Eu assisti um vídeo interessante uma vez sobre isso, e uma história que eu sempre conto é de uma pessoa de vendas da Boeing me contando que eles foram fechar um acordo e o cliente pôs a Airbus numa sala do hotel, a Boeing no outro e eles ali no meio. Então eles chamavam a Boeing, conversava meia hora, 40 minutos, daí falava, não, espera. Daí chamava a Airbus, conversava mais 30, 40 minutos, daí chamava a Boeing. Era um processo ali demorado ali, quase um dia todo ali nesse hotel para o cliente, né? Então é muito competitivo, envolve muitas coisas. O show, praticamente, eles anunciam algo que já está conversado e quase decidido antes, né? Ah, agora, a parte de acidente aéreo, né? Um avião militar C-130 Hércules da Força Aérea da Turquia se acidentou na Geórgia, no país Geórgia, perto da fronteira com o Azerbaijão, matando todos os 20 ocupantes. O avião tinha 57 anos e era muito usado em missões humanitárias. E um comunicado diz que detalhes serão passados em etapas devido a informações militares. Então, isso é uma coisa que acontece às vezes quando você tem um acidente com um avião militar. Às vezes eles seguem alguns procedimentos por ter informações sensíveis. Então, o Hércules está aí voando aqui nos Estados Unidos, voa demais e tem sido um avião bem confiável aí. Então vamos ver o que vem das investigações aí no futuro. E outra parte também de acidente foi um avião da Airjet Angola que foi fretado pelo Ministério de Minas do Congo. Ele incendiou-se depois do pouso no aeroporto em Kolwezi, no Congo. Segundo o site Aviation Herald, o trem de pouso recolheu, desviando o avião da pista. O acidente causou notoriedade por estar transportando o ministro das Minas do Congo. A aeronave era um Embraer 145 e se incendiou depois de sair da pista. Os 26 passageiros e 3 tripulantes evacuaram a aeronave e não houve nenhuma fatalidade. Então, só uma coisa breve, né, sobre acidentes. Além de estudar Airport Airline Management, eu dei aula de investigação de acidentes, Aviation Safety, Human Factors, ah, em universidade, então estudei vários acidentes. Mas é interessante, né? Quase todo dia tem algum incidente que às vezes a gente nem fica sabendo. ah, mas só para ter uma ideia, né, da indústria da aviação, todo dia tem de 100 a 150 mil voos que acontecem no mundo. Todos os dias, 100 mil a 150 mil voos no mundo, né? E a qualquer momento terão uma média de 15 mil a 20 mil aviões no ar. Na hora de pico, chega a 24 mil. No dia 19 de junho de 2025, o Flight Radar registrou mais de 24 mil aviões no ar. Então, é muito interessante aqui, por exemplo, em média 70 aviões decolam por minuto. Então, uma indústria bem grande, às vezes temos que lidar com essas coisas difíceis de acidentes, mas se você olhar, a indústria funciona muito bem, a indústria é muito eficiente, e são casos raros realmente, comparando com isso, né? 100 a 150 mil voos quase todos os dias. Então, essa parte aqui da parte de segurança de voo. Vamos agora para uma notícia interessante, né? Que é um assunto que às vezes a gente não ouve muito, mas é muito importante. A Lufthansa realizou a primeira reunião do Comitê Consultivo de Acessibilidade ao Cliente. O objetivo é melhorar a experiência de viagem para passageiros com deficiências ou limitações. O comitê conta com representantes de pessoas com mobilidade reduzida, deficiências visuais, auditivas ou cognitivas e com requisitos específicos de acessibilidade. Além dos 20 membros do conselho, tem 2 atletas paralímpicos que também darão apoio ao grupo. Isso é um assunto muito legal, eu já tive amigos que eram cadeirantes, tudo. E esses cursos são muito importantes no aeroporto também. Essa é uma coisa que eu às vezes sentia falta no Brasil, né? Eu não tive nenhum curso nessa área e a gente tem que lidar com esses passageiros com uma certa frequência. Então isso é muito importante que eu acho aqui nos Estados Unidos. O pessoal, para tirar o crachá, tem que fazer curso. Eu tenho que fazer acho que 7 cursos, todo ano, os mesmos cursos de várias áreas, e um deles é sobre lidar com pessoas com deficiência. E já
aprendi muita coisa interessante. Por exemplo, a gente tem tendência, quando uma pessoa tem dificuldade visual, a gente tem tendência a falar alto. Oi, tá, e daí eles falam ali no curso, né? Não, a pessoa tem deficiência visual, ela não é surda, ela não tem deficiência auditiva. Mas você vê, é uma coisa que a gente faz meio naturalmente, né? Então é muito importante, já aprendi muita coisa interessante em como lidar nisso, e é um assunto, às vezes, você não vê muito comentado. E, por exemplo, um dos problemas que eu vejo muito aqui, às vezes não é pessoas de deficiência, mas idosos em escada rolante. Eu já vi pelo menos, não lembro quantos, mas já bastante acidentes de pessoas idosas com a bagagem, tenta descer ali na escada rolante, se desequilibra, né? Então esse é um acidente comum. E por sinal, uma coisa interessante, a primeira reação nossa é ajudar a pessoa, mas o ideal é a primeira reação é desligar a escada. Muita gente nem sabe onde é o botão. E ele tem geralmente um latch que a gente chama, né? Uma coisa que vai por cima do botão para não deixar a criança apertar. Então eu já sou bem treinado para isso. Se eu ver um acidente na escada rolante, a primeira coisa que eu vou fazer é desligar a escada rolante, né? Então isso é uma coisa muito importante. O que eu fico às vezes é um pouco chateado de ver no aeroporto são os abusos com essa coisa de cadeiras de roda, né? Muita gente que não precisa de cadeiras de roda, pedindo cadeiras de roda para tentar burlar a passagem pela segurança no aeroporto. Tinha um cara em Londres que fez um vídeo ensinando as pessoas a fazer isso, né? O diretor lá do aeroporto de Londres ficou revoltado de ver, ensinando a tirar, abusar dessa coisa de pedir uma cadeira de rodas no aeroporto, né? E, e tem uma história interessante que eu vejo, que eu vi aqui uma vez, né? Havia uma família brasileiros que tinham vindo aqui fazer um exame na criança e descobriram que ela era autista, tal, e eles estavam voltando para o Brasil com essa notícia. Não falavam bem inglês. Imagine você chegar no aeroporto sozinho, acabou de receber aquela notícia sobre seu filho e daí uma pessoa lá do balcão da empresa aérea me falou: "Ó, vai conversar com aquele casal, acho que eles estão um pouco nervosos aqui." Eu fui conversar e eles falaram: "Ah, a gente está com medo que meu filho talvez grite no avião, assuste as pessoas." Eu falei: "Não, não tem problema nenhum." E eu vi a tripulação chegando, né? E eu fui falar com o chefe dos comissários, que era um brasileiro. Daí eu falei para ele, ó, vamos conversar com a família lá. Ele foi lá, falou, olha, minha senhora, não tem problema não, eu sou o chefe aqui dos comissários, tranquilo no voo, a gente cuida da senhora, ajuda com a criança, tudo. Veio um outro comissário, também falou a mesma coisa, assim, né? E eu achei tão bonito aquilo lá, né? O comissário até saiu ali de entrar no avião para vir conversar, falou, não, a senhora embarca aqui na frente e a gente cuida de vocês, né? E eu fico olhando essas coisas bonitas que a gente vê todo dia na aviação, e essas coisas não saem no jornal, né? Só sai no jornal lá, esqueceram uma senhora no portão de embarque, né? Mas eles não lembram que 200 senhoras naquele mesmo dia foram ajudadas por pessoas que dão aquele passo extra, né? O que eu já vi de gente correndo no banheiro para buscar telefone, de gente que estava dentro do avião e não acha o telefone, o comissário sai correndo do avião, vai até o banheiro lá pegar o telefone da pessoa. Você vê essas coisas todo dia que não saem, né? Que são essas pessoas que trabalham às vezes no aeroporto, trabalham nos aviões direto com os passageiros, né? Então tem muita gente na aviação fazendo muito mais do que devia, fazendo o passo extra, né, de ajudar as pessoas. Mas infelizmente eles só põem aquelas notícias ruins tentando falar que a indústria é assim. É o contrário. A indústria tem muita gente boa que todo dia faz coisas bonitas, né, que ficam ali em segredo, né? Não vão nos jornais. Mas tá bom, então isso é uma coisa muito importante, né? Como lidar com essas situações. Lufthansa é um passo muito importante, né? Trazendo as pessoas que têm necessidade para elas darem palpite de como elas podem ser ajudadas, né? Até tem uma frase que fala assim: quem quer ajudar de verdade, pergunta como, né? Não vai falar, ó, eu vou te ajudar. Não, pergunta como ajudar. Então, iniciativa da Lufthansa, muito boa aí, parabéns aí. Tá bom, essas são as notícias da semana. Pedimos que você deixe seus comentários, assine o canal e recomende para os amigos. Muito obrigado.